Paz do Senhor, povo de Deus, mais um dia do nosso estudo. Hoje estaremos falando sobre o profeta Isaías. Já aprendemos sobre o profeta Samuel, o profeta Elias, o profeta Eliseu. Hoje chegou o dia do profeta Isaías, Quem não conhece o profeta Isaías? O profeta conhecido como profeta messiânico, um dos profetas que mais falou da vinda do Senhor Jesus. E eu quero estar lendo com vocês Isaías 6, 5, para iniciarmos o nosso estudo, nosso pequeno estudo. Como eu já falei nos outros vídeos, eu estou aprendendo e falar sobre o profeta Isaías, o qual foi o profeta que escreveu mais, capítulo. O seu livro tem 66 capítulos. Um profeta qual, foi levantado por Deus para estar alertando o povo sobre o cativeiro da Síria, o cativeiro da Babilônia. E é muito gratificante para mim falar desse profeta, um profeta qual nos ensina muita coisa, um profeta que foi fiel a Deus, um profeta que quando se viu confrontado com o Senhor, ele olhou para si e disse, ai de mim. Mas antes de começar o estudo, eu quero estar lendo Isaías 6, 5. Então disse eu, ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que o profeta Isaías foi filho de Amós, e para quem não conhece, Amós não foi o profeta Amós, não. O livro de Isaías, por várias vezes, se eu não me engano, por 3 vezes, deixa isso em evidência. Ele foi filho de Amós, o que nos dá a entender que o seu pai era uma pessoa conhecida na época, talvez tivesse algum tipo de influência ou algum recurso, mas nós sabemos que Isaías era primo de Osias, o rei Osias. Então eu suponho, e pela palavra que me deixa, garantir que Isaías era um homem privilegiado, era um profeta privilegiado, diferente do profeta Samuel, diferente do profeta Elias, diferente do profeta Eliseu. Isaías foi um profeta qual foi criado junto de reis, foi criado e viveu, teve a possibilidade de andar, com os grandões da terra, frequentar palácios, creio eu, mesas a qual tinha muito banquete. Isaías era um homem que foi considerado da elite da época, como ele era primo do rei Osias. E ali ele já profetizava para Israel, para Judá, quando o reino ali era dividido, nós sabemos. E Isaías, ele profetizou na época do rei Amós, na época do rei Osias, na época do rei Jordão, Acais e Ezequias, o rei de Judá. Quer dizer, Isaías, ele foi um profeta levantado por Deus para estar falando aquela geração a qual estava corrompida, um tempo a qual o rei não vivia estável, vivia um tempo de abundância, mas o povo estava corrompido, o povo estava ali misturado, o povo estava longe. Quando Deus, ele deixa já, declarado, quando começa o livro de Isaías, Isaías 1 fala, 2 fala, ouvi o céu e dá ouvido à terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandecei-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o manjedouro do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O povo estava se afastando do Senhor, o Senhor abençoou aquele povo, o Senhor deu a terra, o Senhor deu a promessa, o Senhor, foi com Israel, o Senhor multiplicou, o Senhor abençoava as colheitas, Deus era verdadeiramente fiel àquilo que ele tinha prometido, mas o povo se distanciou, o povo foi para a idolatria, o povo se misturou, o povo estava longe da presença do Senhor, os próprios reis, também que governavam, eles não cumpriam, os mandamentos do Senhor 100%. Isso fez com que o povo se
se distanciasse da presença do Senhor. E Isaías foi se levantando como uma voz profética de alerta, né? De julgamento, dizendo: se arrependo, os sírios vão vir, vai haver destruição, vai haver muito ai, é tempo de se arrepender. Isaías estava ali profetizando, nós sabemos que foi assim que aconteceu. O rei da Síria veio, acabou com o reinado do reinado do norte, destruiu Israel, e nós sabemos que por conta desse mesmo profeta Isaías, não aconteceu assim também, né, com o reino do sul. Por quê? Porque o rei Ezequias estava governando na época, mas o rei Ezequias, ele era um rei bom, ele era um rei temente a Deus, era um rei que buscava o Senhor. E quando o rei da Síria veio afrontando a nação de Jerusalém, a nação de Judá, o rei Ezequias, ele se voltou para o Senhor, se humilhou na presença do Senhor, e ali Deus usou o profeta Isaías para dizer àquele rei que haveria livramento. Mas só que nós sabemos que o mesmo Isaías profetizou também a chegada da Babilônia. Mas o que eu louvo ao Senhor, porque o mesmo Deus que avisou, o mesmo Deus que exerceu juízo, é o mesmo Deus que entrou com misericórdia. E havia também uma promessa vinda pelo profeta Isaías, da parte de Deus, que ia haver restauração, ia haver resgate, né? E que Deus, ele ia permitir por um tempo o povo estar ali cativo por conta da Babilônia. Mas ele sim, ele mesmo ia resgatar o seu povo. Tanto é que este mesmo profeta Isaías profetizou sobre a chegada de um homem chamado Sírio, mais de 100 anos antes, que ia trazer, né, a libertação do povo da Babilônia. Eu vou parar um bocadinho e vou reiniciar para a gente estar encerrando esse estudo do profeta Isaías. Volto já, povo de Deus. Beijinho, fica na paz. Até já.